de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos tratar de um tema muito complexo que envolve a geografia, que envolve a discussão do território e o espaço, mas que principalmente envolve ou traz o debate sobre as ideias de Milton Santos, o grande geógrafo pensador brasileiro. E para falar sobre isso, né, sobre Milton Santos e as tecnologias digitais, eu estou aqui com o meu amigo professor André Pasti, professor da Universidade Federal do ABC, na área de planejamento territorial e ciências humanas, e ele lidera um grupo que é de pesquisa que chama Território Praticado, Conjuntura e Tecnopolíticas. Bom, o André também integra o coletivo Intervozes. Então, André, muito obrigado por você estar aqui com a gente para discutir isso que é constitutivo da tua formação, né? Que são as ideias, que é o pensamento do Milton Santos em relação ao território e ao espaço. Então, eu queria começar logo dizendo assim, né, o Milton Santos, né, ele tem uma obra muito vasta, né, mas ele chama muito atenção porque ele traz a questão da tecnologia, né? Já há muito tempo ele traz, enquanto muitos cientistas sociais eles não conseguem absorver a questão da técnica, da ciência, da tecnologia. O Milton Santos fala que tem uma relação intrínseca com o território. Explica para a gente, André, o que é essa relação que o Milton Santos costura entre tecnologia, território e espaço? Bom, obrigado pelo convite, pela possibilidade de bater um papo aqui, Sérgio, todo mundo que nos ouve. Legal. Eu acho a teoria crítica do espaço, né, como a gente chama essa teoria que Milton Santos constrói, muito renovada já, né, muito atual e renovada, justamente porque ele ao tentar construir uma interpretação sobre o território que a gente vive, no território usado, praticado pela sociedade. Na atualidade, ele já está identificando aí há 50 anos atrás, né, ele vai identificando uma série de processos de transformação que colocam a tecnologia no centro das transformações do território, né? Então, o Milton Santos vai construir uma teorização sobre o espaço, né? Sobre o espaço geográfico, sobre o território, que compreende as transformações do que ele vai chamar, né, do meio geográfico, em que incorpora cada vez mais o conteúdo, né, em tecnologias baseado na tecnociência, né? Então, ele vai chamar aí um palavrão, né, um meio técnico, científico, informacional, como esse meio geográfico que é a cara geográfica do período, né, da globalização, desse período que vai ter, sobretudo no pós-guerra, né, mas nos anos 70 em diante, uma revolução tecnológica importante, né, a revolução informacional vai ser incorporada na teorização sobre o espaço, né? Então, eu começo, na verdade, convidando todo mundo que ouve a tentar reconstruir um pouco, abrir a mente para reconstruir um pouco a visão que tem de geografia, daquela geografia tradicional que se ensina na escola, muito centrada, né, numa descrição das paisagens, num espaço que, enfim, que é muito descritivo, né, e que é muito baseado nas formas naturais, para entender uma geografia científica, crítica, né, que vai ser desenvolvida aí, pelo professor Milton Santos, com base nesse espaço vivido hoje, né, que incorpora a tecnologia como centro, né, e os objetos técnicos, né, os objetos tecnológicos como centro dos cotidianos das pessoas. Então, é impossível a gente pensar um território com base numa teoria, né, sobre o território que vem de 200 anos atrás, que Claro. não explica esse território de hoje. Então, esse é um pouco da preocupação dele, né, conseguir atualizar essa teorização sobre o espaço habitado, né, sobre o que a gente chama de Ô, território André, usado. André, por que, para quem está nos ouvindo, seria importante, porque quando você cria um conceito, ele não é criado à toa, ele tem uma função de permitir, principalmente, que a gente olhe um fenômeno com mais qualidade, né? Ou que a gente descreva, mas é mais o olhar efetivamente.
Então, essa separação de espaço e território que você faz, Milton Santos traz, ela tem que objetivo? Na verdade, para o Milton Santos, elas vão se encontrar, né? Da minha leitura aqui também, que eu sei que há Sim, debates, né? Sempre que a gente está falando desse debate conceitual, acho importante você destacar isso, né? A forma como a gente olha para o mundo, faz sentido do mundo, enfim, tem consequências muito concretas para como a gente interpreta a realidade, como a gente intervém nela, né? Então, no meu claro. caso aqui, que eu estou no campo do planejamento territorial, a gente tem mergulhado nessa teorização para a gente entender novas dinâmicas do território que a gente precisa para intervir, né, com um planejamento democrático, voltado para a cidadania, enfim. Então, o Milton Santos entende, ele vai construindo isso ao longo do tempo, mas ele entende o espaço geográfico, né, como esse um conjunto, né, um espaço sendo usado, né, ele vai construindo essa noção no conjunto do que ele chama de sistemas de objetos e sistemas de ações, né, então ele vai reconhecer a presença desses objetos geográficos, objetos técnicos, né, a importância da técnica cada vez mais presente no espaço como um componente do espaço, mas essas materialidades que compõem o espaço não são todo o espaço, né? Então ele vai incorporando isso ao entender que o espaço não é um palco onde a sociedade opera fora dele, né? Mas a sociedade compõe o espaço, então ele vai entender essa relação dialética entre a materialidade do espaço e as ações humanas, né? Então as materialidades condicionam as ações e ao mesmo tempo são transformadas, né? Essas ações impregnam de sentidos essas materialidades. Então, isso na noção de espaço geográfico, o Milton vai construir, que depois ele vai construir um certo um sinônimo, né, disso, entendendo o território usado. Ele não vai falar de território, que vem, né, o território vem dessa parcela do espaço apropriada politicamente, mas o Milton vai, a partir da teorização dele, vai entender o espaço geográfico como um sinônimo de território usado ou sendo usado, né? Território usado e praticado, talvez seja a forma de compreender mais interessante. Eu trato ambos, né, espaço geográfico e território usado como sinônimos, Uhum, a uhum. partir da teoria do Milton, né? Mas tem outros autores que preferem diferenciar destacando um pouco essa dimensão mais da apropriação política que o território tem. Você sabe, André, que me chamou muito a atenção num texto, né? Um dos últimos, eu acho, que ele publicou antes de falecer. Ele, que eu acho que o texto é A Natureza do Espaço, né? Ele, ele logo no começo, ele exatamente, logo no começo ele fala da técnica e da tecnologia. Ele fala, ele quase que chama ele faz uma crítica dura, fala muitos geógrafos desconsideram a tecnologia na formação do espaço. Então, para ele, claro, o espaço interfere na tecnologia, né? Porque você não constrói tecnologias do nada, você constrói nas relações que são realizadas na sociedade, no espaço, no território, enfim. Mas ele estava fazendo uma crítica, ele começa criticando, né, dizendo, olha, o pessoal desconsidera isso, isso é um instrumento de reorganização do espaço e é um instrumento, portanto, de poder, não é isso? Exatamente. Ele faz essa crítica, inclusive chamando a atenção para o fato de que a gente não consegue ler o espaço, interpretar o espaço sem entender os acúmulos dos diferentes sistemas de técnicas ao longo do tempo, né? E como, ao subestimar o papel da técnica, a gente também não consegue interpretar, ainda mais na atualidade, né? As dinâmicas como, por exemplo, né, ele está identificando ali uma dinâmica em relação à informação, as técnicas da informação. Então, para já trazer isso um pouco mais para o nosso cotidiano, o Sim, Milton destaca ali um fenômeno, né, que ele identifica isso já há 30 anos atrás, que ele chama de violência da informação. E hoje a gente está falando desse papel da desinformação massiva, né, dessa concentração de poder comunicacional vinculado a essa apropriação das tecnologias, e ele está já problematizando isso, mas não de uma forma determinista, né? Ele não está colocando a técnica dissociada da política, né? Então ele dialoga muito com essa noção de tecnopolítica, né? Ele fala do fenômeno técnico, compreendendo a técnica inseparável da política, né? Então ele já traz essas imbricações e vai falar, ele vai reconhecer de um lado
o que ele chama de violência da informação, a partir desse controle do poder das técnicas da informação, né, com essa concentração de poder desse controle das técnicas da informação, e de um outro lado reconhecer de baixo, né, os de baixo com a possibilidade de se apropriarem, de transformarem os sentidos da técnica, né? Ele vai resgatar a ideia de técnicas doces, vai falar da possibilidade enfim, de se apropriar das técnicas da informação para produzir comunicação ascendente, comunicação de baixo para cima, né, de uma possibilidade de transformação política do mundo sem necessidade de uma nova tecnologia surgir, né? Então, ele está já trazendo uma série de questões que são super, super atuais, né, para a gente, né? Passam pela desinformação, passam Agora, por esse ele estado, né, de trabalha, o André, ele trabalha quando você está falando essa sua interpretação. Você pensa assim, agora você que tem essa inspiração muito forte do Milton Santos, né, para analisar o que está acontecendo, você, como que você vê hoje essa concentração tecnológica e a questão da apropriação, né? Eu digo concentração tecnológica nessas grandes empresas, principalmente norte-americanas. E essa apropriação que você estava se referindo, ela está existindo ou ela é um mero uso que reproduz? Como que você avalia tudo isso? Vou primeiro pelo próprio Milton, né? Depois eu falo um pouco da minha interpretação, né? Mas acho que o Milton tem ele deixa por uma outra globalização, por exemplo, Sim. né? Algumas pistas de como ele interpreta. Ele está olhando para esse processo, né? Que ele chama de essa globalização, mas esse processo de configuração do mundo atual como um processo violento, né? De poucas corporações se apropriando cada vez mais desse poder ligado ao controle das tecnologias. E por outro lado, ele reconhece, né? Então ele reconhece a partir da revanche dos lugares, né? Como vários lugares vão ressignificando, se apropriando e ressignificando essas tecnologias com outros sentidos. Então, a gente tem observado, e ele sempre gosta de chamar atenção para que a gente não olhe só para o fenômeno dominante, né? Só para aquilo que está baseado no imaginário dominante, porque para o Milton, ele vai. Uma forma de interpretar o território é justamente olhar para essa esfera das técnicas, né? Ele chama de tecnosfera, e a esfera dos sentidos, dos imaginários coletivos em circulação, que ele chama de psicosfera, né? Ele fala que são complementares. Então, se a gente tem uma técnica da informação difundindo, associada a uma estratégia de poder que difunde certos valores, né? E hoje a gente está falando do neoliberalismo, do individualismo, né? Da mercantilização como grandes motores que estão associados, né, motores imaginários aí que estão associados à difusão das tecnologias, a gente também tem uma disputa de sentidos a ser travada no território, né? E aí ele vai resgatar um pouco desses movimentos dos de baixo, das contra-racionalidades, como ele chama, né? Reconhecendo racionalidades alternativas que nem sempre são de grande visibilidade. Então, trazendo para a minha resposta, eu diria, é evidente que a gente segue perdendo essa batalha no sentido de que a violência da informação, de que a gente tem uma concentração cada vez maior nas plataformas, nas big techs, né? A gente tem perdido algumas batalhas importantes dessas contra-racionalidades, né? Mas elas seguem existindo. Então, mesmo quando a gente olha para processos do planejamento das cidades, aí né, disso que a gente tem aqui enfrentado um pouco das tecnopolíticas da cidade inteligente, a gente vê de forma predominante essa concentração de um mesmo projeto, né, de um projeto neoliberal de dataficação, né, de Uhum. superconcentração e captura de dados e concentração do poder tecnológico, mas a gente também tem experiências em várias cidades, em vários lugares de tecnologias livres, de pensar alternativas de dados públicos, no caso, né, do Estado, de possibilidades de produção colaborativa. Então, essas tendências também estão presentes, né? As contrarracionalidades também estão presentes, a gente não pode olhar só para as violências, né? Olhar para o que existe no território e esse é um pouco o que o Milton nos provoca a pensar, o que o território nos revela, né, nessas dinâmicas,
E daí, quando a gente vai para os territórios populares, a gente está vendo uma série de outras alternativas, né? Estou lembrando aqui das pesquisas do nosso colega Rodrigo Firmino, né? Pensando essas apropriações de dados a partir das favelas, por exemplo, produção de alternativas durante a pandemia, enfim, a gente tem. O território também revela isso, né? Eu estou olhando para como o movimento de moradia hoje está pensando essas possibilidades de produção de tecnologia, com seus limites, contradições sempre, né? Mas o Milton nos convida a pensar isso, apesar de hoje ter uma tendência de que os lugares sejam reorganizados de fora deles, né, a partir de dinâmicas que se impõem de fora, verticais, né, Sim. a gente também tem essas tendências, essas possibilidades de resistência, né, das lógicas próprias do cotidiano vivido nos lugares, né, das trocas desses sujeitos que vão se formando nas lutas coletivas nos lugares. Então, acho que é sempre complementar olhar para essas duas tensões, para a gente não também ter um fatalismo da história, aí, né? Olhando só Uhum. para como o poder hegemônico aí se impõe sobre os territórios. Sim, E tem sim. uma questão também, Sérgio, que eu acho que o Milton alega de forma muito importante, que é justamente reconhecer a técnica como um conteúdo do território, né, e como a seletividade dessa difusão da técnica, né, e como o próprio, enfim, a herança de cada território também molda a forma como essa técnica pode ser apropriada ou consegue se impor sobre certo território, né? Então também é importante para a gente não pensar a tecnologia operando no vácuo, né? Como se vários debates, eu acho, sobre tecnologia ainda operam numa realidade que não é a realidade espacial, socioespacial do nosso país, do nosso continente, enfim. Então, Aliás, várias desigualdades são o ocultas, André, né? foi bom você ter colocado isso, porque eu acho que não é que o debate acontece assim, vez ou outra, ele é hegemonicamente pensado assim, né? Então, você estava falando, né, da concentração e dessa ideia que o Milton Santos fala das tecnologias vinculadas ao território. Toda vez que você faz uma, uma grande extração de dados daqui, isso é feito diuturnamente pelas grandes corporações, e esses dados, na maior parte das vezes, são utilizados para criar produtos e serviços fora do país e que, pelas redes digitais, são devolvidos aos territórios onde a população vive, se locomove. É uma coisa muito louca, André. O Uber é uma empresa da Califórnia que tem uma parte considerável da exploração dos serviços de trabalho de transporte local, individual, urbano. Uma loucura isso, né? A concentração é brutal. E quando você vai discutir, por exemplo, a ideia que você tem que criar, por exemplo, que tá uma expressão momentânea aqui que está crescendo, infraestruturas digitais soberanas no nosso território, muitos dizem, isso aí não quer dizer nada. O mundo é global. O mundo é global. Então, quer dizer, o mundo é global mais ou menos, né? Eu sei que a Terra é redonda, mas não é disso que se trata. Nós estamos discutindo que a geração de valor, a visão cultural do nosso povo, da nossa cosmotécnica, tudo isso é desconsiderado, né, Perfeito. nessa questão, nesses debates, por exemplo, e mais do que isso, a universidade desconsidera isso solenemente. Você não acha isso? Perfeito, Sérgio. Acho que antes de chegar na universidade, só reforçar esse outro ponto mas que as universidades se inserem, sem dúvida, né? É um debate ainda super antigo, né? Ainda é um debate hegemônico que a gente não venceu, né? Mas essa ideia da globalização como uma produção de um único espaço global, de uma aldeia Isso, global, então o mundo é global, ou pensar o global e o local, né? Sem mediações, quer dizer, o Milton tem toda uma teorização para pensar isso e para não desconsiderar essas relações de poder que se estabelecem entre os territórios, né, que no nosso caso aqui significa debater uma soberania tecnológica, né, sem dúvida nenhuma, significa compreender as desigualdades historicamente herdadas, né, do sim, sistema mundo, que fazem da América Latina hoje um laboratório de experimentos, né, tecnopolíticos dessas grandes sim. corporações, que fazem da gente
cada vez mais, enfim, produtores de né, de dados para serem exportados e capturados por essas corporações. E as universidades teriam um papel fundamental, né? No nosso caso aqui, que temos um sistema de universidade pública forte, né? Diferente de outros países da próprio continente, né? Que ainda não conseguiram desenvolver um sistema universitário tão forte. A gente tem conhecimento, a gente tem dinheiro público, investimento público, e a gente acaba participando desse sistema, né? Então, boa parte das universidades adotam de forma servil, sem debate político, né? Me chamava sempre a atenção isso, Sérgio. Não sei se foi o caso, eu não estava Sim. ainda na UFABC quando começou a pandemia, né? Eu entrei no meio da pandemia. Eu estava na Unicamp. E lá na Unicamp o debate sobre a adoção de tecnologias corporativas, ele nem passava pelos conselhos, ele era um debate considerado técnico dos técnicos da computação, Que que loucura! falavam, não, nuvem, imagina, a gente adota a melhor solução, que não precisa debater, né? E assim Que foram, loucura isso, né? O uma conselho loucura, nem considera os dados de nem pesquisa, do considera. relacionamento, das interações. Na verdade, desconsidera isso que é a psicoesfera também, porque o jeito com Exato. que a gente usa as tecnologias gera subjetividades, né? O Milton Santos tem isso, porra, no coração da obra dele, né? Os caras não consideram nada disso, né? Que E é isso, loucura. parece que essa presença, e isso eu acho que é uma coisa que o Milton está pensando muito, né? Como essa difusão de um certo conjunto de tecnologias acompanha também essa produção de imaginário, subjetividade. Ele está falando do Uber, está falando também da presença do Google, da nuvem do Google, está falando, né, dessa onipresença agora, né, das tecnologias mediação do ensino remoto, quer dizer, tudo isso vai produzindo sentido, vai produzindo imaginário sobre o que é educação, sobre o que é quais tecnologias são bem-vindas Impressionante. A no dia a ideia, dia do pesquisador. essa ideia, André, que você fala de imaginário, é muito interessante também pelo seguinte: essas corporações, elas criam essas figuras, essas metáforas, nuvem, né? Nuvem é uma metáfora. Inteligência artificial. Na hora que eles vão definir na lei, tô até dando uma disciplina aqui, né, na graduação agora, que é uma disciplina meio guarda-chuva, mas na verdade eu dou política pública e inteligência artificial. E na hora que eu chamo a atenção das alunas e dos alunos para discutir a definição nas leis, que está tendo várias leis, né? Aquela mística da inteligência artificial, ela cai. E aí vem a inteligência artificial realmente existente, a que é definida ali na lei. O que eu estou dizendo é isso aqui, porque na lei, se você deixa essa definição ficcional, você não enquadra nada, né? Você precisa definir. Então, aí tem, mas as metáforas inundam esse universo, né? A própria metáfora do treinamento de máquina. Treinamento, a máquina é treinada. Quer dizer, é muito louco. Então eu poderia dizer assim, meu carro, que é um carro da velha guarda, apesar que ele tem uns sensores eletrônicos nele já, eu vou andar mais, dar uma volta aqui para ele ser treinado. Na verdade, você não usava essa expressão, mas você usa para dar característica humana no algorítmico, ou no algoritmo, né? Que na verdade ele não é treinado patavina nenhuma, né? Ele tem regras de como extrair padrões dos dados. Mas, meu, esse imaginário, né, é uma coisa que nos distancia da tecnologia, né? E você me lembra isso quando você usa essa expressão. Mas você também me lembra uma coisa, né? Você acha que aí, por exemplo, essa vinculação que o Milton Santos faz de imaginário, essa visão, ideologia, território e tal, isso não é uma influência violenta violenta no sentido, uma influência grande do Simondon, Gilberto Simondon, na obra dele, quando Simondon recusa essa ideia de separar a tecnologia da cultura, né? O que você acha disso? Bom, o Simondon tem uma influência muito grande sobre a obra do Milton, né? Especialmente nesse debate sobre a técnica e sobre o objeto técnico. Simondon vai falar
um meio geográfico, mas ele entende ali como meio natural, né? É, Que se soma ao meio técnico. Milton vai falar, olha, a gente pode juntar as coisas, entender que o meio geográfico hoje tem um conteúdo técnico, né? E técnico científico e informacional, ele vai falar na verdade, né? é, Porque diferencia do conteúdo técnico da Revolução Industrial para esse conteúdo atual da tecnociência e da informação, cada vez mais presentes, né? E também nessa possibilidade de, né, da incapacidade de separar técnica e cultura, e que o Milton vai falar muito dessa inseparabilidade, né, que a gente tem, essa incapacidade de separar o que são esses objetos técnicos hoje que nos permeiam a vida, né, e que condicionam nossa, né, ele não está falando em cultura, mas ele está falando nisso, nessa psicosfera que às vezes antecede, às vezes acompanha essas transformações técnicas, às vezes por exemplo, estou lembrando aqui do período das privatizações dos anos 90, para fazer essa transformação da base técnica, precisou vir uma campanha gigantesca, violenta na televisão, no Ratinho, na Hebe, né? O professor Fábio Tosi, lá da FMG, fez uma pesquisa sobre isso, né? Como foi produzido esse imaginário a favor das privatizações, né? No território, para que houvesse essa venda, né, massiva do nosso sistema, sobretudo de infraestruturas, né, no território. E a gente, enfim, às vezes a gente, mas em geral a gente tem esse acompanhamento, né, essa base técnica que vai produzindo cultura, produzindo imaginário, produzindo sentido, né, e isso é muito difícil e é muito potente, muito difícil que as pessoas compreendam, né, a potência disso. Então, quando a gente adota essas tecnologias hegemônicas de forma servil, de forma não refletida, a gente está basicamente também produzindo sentidos nas próprias universidades, para dar esse exemplo que você comentou, né? Ao adotar essas tecnologias, a gente vai naturalizando a presença delas no nosso cotidiano, a gente vai naturalizando certas relações que vão sendo produzidas, nossa dependência tecnológica, né? E daí, quando a gente debate soberania de infraestruturas tecnológicas para o nosso país, parece que a gente está falando coisas absurdas, né? é. As pessoas Tem estranham, a uma. gente Ô, parece André, louco. tem umas pessoas aí na universidade, não vou falar o nome, elas falam assim: ah, eu não quero falar sobre isso me deixa tão entristecido, entristecida. Eu falo, mas por que que te deixa triste? Ah, porque parece uma coisa tão ficcional, grande, gigante. Cara, olha a força das ideias das big techs, né? Ou do pensamento hegemônico, né? Porque em vez de te dar indignação, te deixa triste, né? É muito louco isso, né? Uma coisa. Na verdade, as tecnologias são mediadoras dessa relação da sociedade com o território, né? E com a riqueza, né? Porque a riqueza não é produzida no além, ela é produzida no lugar, né? Então, por mais que a gente fale, não, a internet é uma rede distribuída, digital, ela tem camadas lógicas, sim, ela não é uma rede física só, mas a produção de riqueza, no final, ela vai gerar vamos dizer, assimetrias, né, de territórios, né? Acontece se a gente não trata do insumo maior hoje do capital ou de um dos grandes insumos que mesmo que você possa não considerar o maior, mas que é a produção de dados, né? Pô, se você nesse mundo você não consegue tratar disso, você vai ficando com as nossas universidades sem condição de criar soluções naquilo que é o insumo fundamental na economia atual, né? Então, ou seja, o território vai sentir, a população vai sentir, vai ficar mais empobrecida diante daqueles que vão ficar mais enriquecidos, né? Eu gosto muito de uma frase do Galeano, eu uso muito. O Eduardo Galeano, ele fala: a divisão internacional do trabalho é que alguns países são especializados em perder e outros em ganhar, né? Eu acho isso Hum, bem real mesmo, muito uma boa descrição do processo, né? Mas é hum, isso, eu acho que você, ao colocar essa, quer dizer, o Milton Santos, né, ao colocar essa ideia da mediação dessa dessa importância vital, né, para uma sociedade num território que você bem colocou, né, o espaço construído, né,
qual o espaço que a gente está construindo, né? Essa é uma pergunta, né? O que que nós estamos Assim, fazendo? hoje eu acho que tem um convite que o Milton faz, né, que é ao mesmo tempo fazer essa crítica desses processos super violentos que a gente vai organizando e materializando no território. Então, a gente está produzindo hoje, por exemplo, cidades que são marcadas por tecnologias da vigilância, né, por uma, né, vou usar aqui nossa expressão aqui comum, né, mas por uma tecnopolítica, né, da vigilância, do vigilantismo, e um urbanismo, né, uma forma de organizar a cidade que é voltada a uma segregação, né? Então a gente está produzindo essas cidades numa lógica corporativa que vão agora surfar no imaginário tecnológico. Então vai ter essa cidade, já foi cidade global, agora cidade inteligente já está perdendo, daqui a pouco vai vir alguma coisa, cidade inteligente artificialmente, eu não sei, estou brincando aqui, mas é o cidade do ESG, enfim, cada hora um modismo de uma nova de um novo discurso que se impõe, mas a gente está produzindo uma cidade organizada, né, com uma materialidade de desencontro, de separação, de segregação, de exclusão massiva, né, de segregação massiva dos E povos. André, e é a cidade dominada pelo carro. Não sei se você repara isso, Sim, né? exatamente. Então, Eu nunca o reparei. automóvel individual, né? Essa forma de mobilidade é também baseada nisso. Mas tem um convite que o Milton faz, que ao mesmo tempo que a gente olha para essas violências, a gente está olhando se o território acumula diferentes projetos ao longo da história, né? Se essas formas que a gente vai construindo no espaço condicionam a nossa vida hoje, também transformar essa base material e transformar nossa relação a partir das tecnologias, né, com esse meio permite pensar outros futuros, permite produzir outros sentidos, né? Então, se a gente Claro, consegue intervir no território, produzindo outras lógicas de relações, a gente também pode reconhecer não um fatalismo da história como destino, né? Então, ele faz sempre esse convite, né? É uma obra muito esperançosa nesse sentido, mas reconhecendo as possibilidades de disputa, porque se ele coloca os objetos e as ações, né, como componentes do espaço, ele está falando que a obra do Milton deixa espaço, né, para a gente recusar o fatalismo histórico, né, e deixa espaço para a gente reconhecer sempre a ação que compõe, né, as ações sociais que compõem a organização do território, como portadoras não só de relações de poder, né, mas também de projetos, né. Então, ela tem sempre essa possibilidade de uma transformação na base material, convidar outras relações sociais, né, da gente poder ter outras apropriações das tecnologias para produzir outras conexões entre os lugares, né? Ele diz muito que o problema do mundo não é técnico mais, né? O problema do mundo é político no sentido de que nosso debate passa por que usos das tecnologias, né? Por que organização dessa base material a gente vai poder produzir, né? Mas há um convite aí para que a gente não reconheça só essas estruturas de poder dominante, né? Mas que a gente olhe também claro. para as outras racionalidades, para o que está acontecendo nos lugares que não tem visibilidade, né? Eu acho que tem aí uma tendência nossa importante de fazer essa crítica ao hegemônico, mas também olhar para a contra-hegemonia que está surgindo nos diferentes lugares, E, com possibilidades de outros projetos. e, na verdade, no plano dos territórios, dos movimentos, dos ativistas, você tem experiências pequenas, como você bem já falou aqui, mas que era possível ampliar agora, né? Você tem forças políticas que poderiam prestar atenção. Por exemplo, a própria ideia de soluções coletivas que você precisa construir no espaço, na verdade, quando me lembra que é o Boulos, quando tem um projeto aprovado de cozinha comunitária, você está falando de uma outra coisa, você não está falando da ideia ultracapitalista, porque não há espaço no capitalismo, exceto para fazer marketing, né? O capitalismo não trabalha com a ideia de coletividade, de comunitarismo, comunidade, né? Não trabalha. Ele trabalha com a ideia de individualidade, de propriedade, de concentração. Então, assim como tem a cozinha comunitária, a gente tem que apostar mais em soluções no território, muitas delas feitas com tecnologias, né? Data centers federados, né? Que são centrais de dados onde a coletividade tome conta e você implante em cada território. Tem mil coisas para fazer. É muito interessante essa ideia, né?
mas ela Tem pode ser uma barreira aí, ampliada, né, né? Sérgio? Oi? Tem uma barreira aí, Sérgio, que assim, a gente tem tecnologias de baixo para cima, né, que nem Sim, sempre são as ultra, né, as ultra contemporâneas ou que são as mais que incorporam esse imaginário sociotécnico também, vamos chamar assim, né, desse tecnológico. Então, claro que desenvolver um aplicativo novo parece, né, dentro do que o Morozov chama lá de solucionismo tecnológico, né, parece ser a grande solução de qualquer problema. Então, hoje nos territórios também, mesmo entre os sujeitos das lutas, né, isso é muito convidativo. Se você falar, vou desenvolver um aplicativo agora, mas a gente tem isso, a cozinha solidária como tecnologia, né? A gente tem um conjunto de tecnologias de participação popular, de mobilização comunitária, de pensar claro, futuros coletivos. A gente tem tanta claro. coisa. A autogestão na moradia, quer dizer, tem várias delas que vão se incorporando já em políticas públicas, né? Não, é que nem Eu acho que agora a tá tudo- cidade, a cidade de São Paulo, né? Eu até sugeri. Veja, os caras, não, como é que a gente chega em cada rua e tal com o digital? Eu falei, com agente comunitário, que vai levar lá o cara que vai falar, dona Maria, eu sou o agente comunitário da prefeitura aqui no seu bairro. Eu estou aqui para ajudar você a resolver os seus problemas no digital. Porque é isso, as pessoas nas periferias têm muita dificuldade com essa ideia, o sistema falou, né? Ah, o sistema não deixa. Que sistema? Tem um monte de decisão codificada ali que ferra a população, né? Que a gente precisa entender qual é para até mudar. Então, e é uma tecnologia que os agentes de saúde já fazem há muito tempo, que é o médico de família da antiguidade lá, antiguidade não, mas de muito tempo atrás. E tem uma outra coisa, né? Se você for ver, André, assim, quando o sistema europeu, o feudalismo europeu começou a ruir, com a expansão do urbano, né? Porque era uma mexida no território que alterava efetivamente o modo de produção que existia, né? Então, a gente não pode subestimar as tecnologias em seus territórios, né? Que é muito forte aquilo que ela gera, né? Ela muda a sociedade, né? E a presença de outras formas de apropriação dessa tecnologia que podem ser coletivas. Então é isso, Sim. pensar o quanto. Vou trazer para uma coisa bem cotidiana, né? O quanto a gente hoje, ao percorrer a cidade e o nosso espaço, né, nosso lugar de vida mais cotidiana, a gente é bombardeado por espaços públicos que estão hoje marcados por propagandas, por exemplo, né? O quanto esses espaços públicos podem ser lugares de tanto de disponibilidade de acesso à informação. é, para a cidadania, né, é uma base de dados para a cidadania, quanto podem ser também espaços de conexão, né, nesse sentido. Então a gente pensa pouco sobre essa disputa, que não é só uma disputa da tecnologia, mas é uma disputa é uma disputa do território, né, que passa pela tecnologia e passa pelos imaginários técnicos e sociais que também estão ali presentes. Então, É, disputar hoje, você falou de uma prefeitura, eu fico pensando, né, a prefeitura vai precisar disputar sentido, né, coletivo, dentro de uma sociedade que está marcada por esse individualismo, mercantilização, pela naturalização de uma série de coisas. Essa disputa de sentidos passa pelo espaço público, né? Passa por reapropriar os pontos de ônibus, por fazer campanhas sobre direitos e não campanhas sobre ou o prefeito ou sobre é que, o corporações, né? André, você estava falando disso, eu até vi. Tem uma das coisas mais tristes que eu vejo, né, assim, nessas mudanças que acontecem nas nossas cidades, que, por exemplo, foi a privatização de parques, né? É um negócio assim, cara. O Parque da Água Branca tinha cavalos, apesar que os cavalos foram retirados já na gestão do Tucanato, que ele, né, tinha animais. Agora eles estão doando os animais porque o cara que privatizou não quer animal no parque, né, que era uma fazenda, né, que é um negócio super legal, era um parque um pouco diferente dos outros, porque ele era uma fazenda. Aí a privatização veio, nós vamos modernizar o parque. Cara, é um negócio, é uma tragédia, né? As crianças tinham acesso
aos animais livres. Aí, agora os peixes estavam morrendo nos tanques, porque o cara não quer pagar ração, porque os caras não querem cuidar de animais. Quer dizer, eles querem, na verdade, fazer um parque exclusivamente para gerar lucros, né? Lucros, né? Exato. Então, uma cidade pensada para dar dinheiro para quem tem dinheiro, né? E Então, não, enquadramento da vida social também, né? Ou seja, vários desses parques vão criando regras absurdas, assim, regras um pouco para esse cidadão que não é cidadão, é consumidor, como diz o Milton Santos, um consumidor mais que isso, perfeito, né? E aí a gente está falando de parques que agora não permitem fazer festa, festinha de família, que não permitem várias coisas básicas, assim, sei lá, pendurar uma rede, né? Os parques vão criando um regramento à la shopping, né? E incorporando cada isso. vez mais essas vendas de produtos. Daqui a pouco eles vão pôr cara de terno, né, andando no parque, né? Que nem aquele segurança. Segurança me pediu o crachá, né? Lembrando uma velha música, eu disse nada de crachá, meu chapa, sou um escrachado. Mas enfim, Só, só falta pedir, pagar a entrada no parque, né? Enfim, já tem, né, mas cara? nosso imaginário não pode dar ideia porque é facinho de acontecer e o quanto as pessoas se acostumam, né, com esses absurdos, né, dessa privatização. Então o debate passa sem dúvida por reverter esses processos, né, de privatização do espaço público, por produção de outras alternativas tecnológicas que produzem, inclusive, colaborações com as universidades. A gente pode hoje Claro, usar da potência dessa tecnologia, dos dados, inclusive do cidadão, para produzir saídas para a cidadania, né? Eu sempre dou um exemplo sobre mobilidade urbana que eu acho que é uma referência assim de pensar isso, né? Qual foi a proposta do Dória na época, né? O prefeito de São Paulo, vender os dados do bilhete único, quer dizer, vender o bilhete é vender os dados do bilhete. E aí a gente, né, a sociedade surgiu com uma série de iniciativas, a campanha Sua Cidade, Seus Dados, né? Enfim, a Lavite se organizou, a Coalizão de Direitos na Rede, uma série de articulações, Intervoz fez parte, né, de pensar essa proteção dos dados na escala municipal. Mas para além disso, né, hoje a gente tem a possibilidade de processamento de dados para a mobilidade que está sendo voltada para o lucro dessas empresas. Se a gente usasse isso para mandar mais ônibus quando o ônibus está cheio, né, para os lugares que precisam, quer dizer, a isso gente tem uma seria um potência. sistema inteligente de verdade, né? Que atendesse à população, né? Mas é uma inteligência sendo usada para o reconhecimento facial de estudante que tem o cartão. Outro dia, um aluno nosso aqui estava contando isso. Os cartões de estudante que tem associado ao reconhecimento facial, ele cortou o cabelo, deixou de ser reconhecido, aí você burocratiza o acesso ao direito, o cara tem que ir lá provar que ele é ele mesmo, porque é todo um sistema voltado para a proteção da tarifa e não para a produção de cidadania, né? A gente É, pode reapropriar essa tecnologia para isso. aliás, André, só um detalhe, só eu vou esquecer. Em geral, os sistemas automatizados, algoritmizados, são utilizados principalmente no Estado, até agora, para reduzir fraude, para reduzir direitos. Eu sei que você vai falar, não, eu conheço um leitor de imagem que eles estão aplicando. Sim, tem um leitor de imagem na medicina, é uma rede neural muito legal, tal, mas em geral, você vê, né, botar um bot lá na receita, no INSS para trabalhar as aposentadorias. Ele não está agilizando, ele está parando, ele está atrasando as aposentadorias, né? E aí o cara fala, mas é o sistema. Não é o sistema, é um jeito de lidar com a pessoa, com aquele que tem direito, que é uma tragédia, né? Agora, esse exemplo que você deu. E tem nos Estados Unidos que tá lá a aplicação é mais avançada, é pior, né? Eles inventaram um troço para melhorar a saúde do cara. Então, o que que eles fazem? Eles põem uma análise dos remédios que o cara já tomou, e aí o cara está com uma baita dor, ele não pode tomar um analgésico. Aí eles falam, não, porque aqui tá. E na hora que você vai ter uma avaliação humana, você vê que aquilo tá errado, né? Muito doido esse negócio de redução de custo, antifraude, mas é isso, né? Nós estamos numa pegada que é uma doutrina que faz o território se reorganizar de um jeito contra as pessoas, né?
Sim. E a gente tem essa contradição onde a gente, ao mesmo tempo, está numa força, digamos assim, né? A gente visualiza essa força que vai transformando os territórios a partir dessa lógica, e também acho que é importante sempre reforçar que a gente não está falando de territórios que são, enfim, um palco inerte, onde as coisas, onde eles também não têm um papel ativo no condicionamento da vida social, né? Tem uma pesquisa recente, que seria um papo legal isso, com certeza, né? Com o Igor Sim, Venceslau, que estudou comércio eletrônico, e vai mostrando esse comércio eletrônico no território brasileiro, como ele difere e como ele assume características de cada território. Como a gente vai pensar o comércio eletrônico na Amazônia, como a gente vai olhar para como esse comércio eletrônico vai se desenvolvendo de forma diferenciada também, apesar de isso, né, de uma crescente presença dessas grandes corporações que também vão reorganizando o território a partir de suas formas de captura, né? O caso da Amazon, por exemplo, me parece bastante evidente, né? De como ela captura e produz trabalho precarizado, entra numa disputa gigantesca com o Correio, por exemplo, né? No sentido da entrega expressa, que o Correio sendo uma empresa pública importantíssima para levar cidadania, né? E daí a gente faz esse contraponto, né? A gente tem uma empresa pública que chega em todos os municípios, com uma logística super inteligente, uma empresa lucrativa, que consegue chegar e levar o serviço postal para todos os cidadãos do território brasileiro. Quer dizer, é possível pensar uma logística e incorporação de tecnologia numa empresa pública que produz a cidadania, que entrega o Enem, né, que viabiliza o SISU, que viabiliza o acesso à universidade, que viabiliza as eleições. Quer dizer, a gente está falando de cidadania que não existiria se não tivesse essa empresa pública. De outro lado, esse avanço dessas empresas, inclusive, né, transnacionais, que chegam para produzir precariedade no território. Então, tem aí uma disputa de projeto mesmo, né? A gente tem possibilidade de apropriação dessas tecnologias para produzir diferentes relações nos territórios, né? é, e aí, André, assim, para a gente ir finalizando, nós estamos chegando aqui a 50 minutos aqui, e a gente tocou em alguns pontos, né, importantes do pensamento do Milton Santos, dessa relação tecnologia, território, espaço, e principalmente das tecnologias digitais, né? E aí que vem a questão dos dados e a questão da soberania, né? Como que você vê essa, para a gente finalizar, essa ideia de soberania digital, né? Qual é a sua percepção a respeito dessa ideia que é uma ideia força, na verdade, né? Como que você acha que ela teria que evoluir, né? Ela deve ser incorporada pelos movimentos, pelos pesquisadores. O que que você está vendo disso? Muito bom. Eu acho que a gente resgata daí de novo essa discussão sobre como a gente está falando da importância, inclusive, da escala nacional, né? O Milton faz muito esse debate de como, naquele momento em que surge a globalização, é um debate que parece falar em soberania, parece Claro, uma coisa datada. Mas mais do que isso, entender que no sistema mundo que a gente está inserido, né, da forma como na divisão territorial do trabalho, né, e na divisão internacional do trabalho a gente se insere, a soberania é fundamental para que a gente consiga defender nossos territórios diante dessa exploração, né? Então, é, o Milton vai usar a ideia de formação socioespacial, né, para lembrar que não existe sociedade no vácuo, não existe capitalismo claro, no vácuo. A gente está falando de uma evolução diferencial de cada sociedade num território, né? E aí reconhecer nosso território, né, o território brasileiro, com sua evolução histórica, né, marcado pela colonialidade, né, marcado por esse processo que já foi um processo desde cedo de exploração. Então, esse é o contexto em que o debate de soberania tem que ser lido, né? A gente está defendendo a superação de uma dependência histórica, né? A gente está com uma urgência de reconhecer não só a nossa formação socioespacial brasileira, com a necessidade de pensar soberania digital, mas pensar numa totalidade latino-americana também, alternativas do Sul, né? Alternativas latino-americanas que permitam a gente superar essa dependência, né, e resistir a essa dependência histórica que agora se reproduz, se aprofunda com os dados, né? Então,
é uma agenda fundamental, uma agenda que a gente deve incorporar, inclusive pensar nas várias escalas, né? E pensar também que nos territórios periféricos dentro do nosso país a gente precisa também produzir alternativas de dados que não dependam só de um controle externo de São Paulo, por exemplo, né? Então a gente precisa olhar para todo o território pensando isso. É uma agenda fundamental, né? E olhar para a nossa capacidade produtiva de produção de alternativas tecnológicas que a gente já tem dentro das universidades, dentro, né, de uma série de instituições públicas que a gente ainda conseguiu manter e resistir, né, mas que estão cedendo a esse fazer tecnológico alienado, né? Então, eu faria uma relação aqui, Sérgio, a uma ideia que eu sei que é muito cara a você, né, de alienação técnica, né, pensar essa alienação da tecnologia, com uma ideia que o Milton Santos nos deixa também de alienação do território, né? Pensar como esse Hum, território, a gente fala de um território alienado quando a gente está falando de um território que é organizado a partir de interessante. uma lógica externa, estranha a esse território, né? Então, a alienação do território é essa captura do sentido da organização do território por algo de fora, né? Sem dúvida nenhuma, esse colonialismo de dados é uma dimensão hoje dessa alienação do território. E a gente precisa, né, superar tanto a alienação tecnológica, junto dela, né, a alienação do território, produzindo alternativas baseadas nos nossos próprios cotidianos, a partir dos nossos próprios territórios, enfim. Isso passa tanto pelo controle dos dados, quanto pela produção né, de centros de dados e também de alternativas tecnológicas, né? Muito A legal. gente está falando de municípios hoje que usam soluções de transporte onde o dado fica fora do país e a solução do transporte fica fora do país, né? A gente pode pensar uma lógica de transporte a partir do nosso próprio território, né? Acho que isso é Muito bom. fundamental. Muito bom, André. Obrigado aí por você ter participado dessa conversa. A gente vai ter que conversar outras vezes, porque os temas são muito profundos, a gente dá uma tocada, dá uma situada, mostra para quem principalmente não conhece a obra do professor, pesquisador, pensador Milton Santos, que é impressionante a sua atualidade, sua força para a gente conseguir interpretar e poder navegar na atual situação que a gente vive. Então, pô, muito legal você ter trazido essas questões e convido a todas e todos a dar um link, melhor dizendo, a dar uma um ok aqui, um joia, depende da plataforma que você está assistindo. Ajude o episódio a ir mais longe quando você fala que gostou, os algoritmos dão mais prestígio, mas mais do que isso, se inscreva no canal, que é muito legal também para você receber essas informações do que vem por aí antes de todo mundo, mas mais do que isso, você também está ajudando a esses debates que a gente faz aqui no Tecnopolítica ir mais longe, atingir mais pessoas. Então, valeu, André, e Valeu, Sérgio. Deixar valeu a recomendação para todo mundo ler a obra do professor Milton Santos, sem também. dúvida, né? É um desafio, mas que é sempre importante ler e se apropriar disso que ele legou para a gente. Muito Obrigado aí legal. por estarmos junto. Falou, André. E você aí, fique ligado no próximo Tecnopolítica. Valeu, bye.